falar um pouco, como um devocional, sobre o espiritual. Trazer o que significa as finanças, o monte das finanças para Deus. Isaías capítulo 2, ele fala que do monte do Senhor procederá todas as instruções para todos os montes. E nós aqui estamos pregando essa mensagem já tem anos sobre os montes da sociedade, sobre os 7 montes de influência na sociedade. E um dos montes de influência da sociedade é o monte da economia, o monte dos negócios. A gente sabe que uma pequena parcela tem comandado, tem dominado, tem governado toda a sociedade por conta das cadeiras, por conta dos lugares altos que elas se assentam. Por exemplo, nós hoje estamos aqui, mas nós estamos debaixo de leis que alguns homens fazem essas leis, e claro, são homens e mulheres que nós elegemos para colocar ali, mas o que eu quero te trazer hoje é que esses homens, essas mulheres se reúnem e fazem as leis, e nós estamos submissos a essas leis. Então, se a lei for boa, ótimo; se a lei for ruim, vai ser ruim para todo mundo. Então, o que está acontecendo hoje é exatamente que pequenas parcelas de pessoas com princípios, com valores, pequena parcela dessas pessoas estão assentadas nesses lugares de onde emana o poder. E nós, como igreja, nós temos esse chamado de discipular as nações. Isso é um dos chamados que nós temos como igreja. Então nós temos a responsabilidade sim de nos reunirmos, nós temos a responsabilidade sim de fazer cultos, de prestar cultos, nós temos sim a responsabilidade de fazer ações sociais, nós temos a responsabilidade de tudo aquilo que você conhece sobre igreja, sobre 4 paredes. Mas nós também temos responsabilidade fora das 4 paredes. Nós somos chamados como sal e luz dessa terra. Por quê? Porque o sal, ele simboliza exatamente isso, algo de valor. Como que é isso, pastor? Algo de valor? Naquela época os soldados romanos eles eram pagos com sal, porque era uma das moedas mais caras daquela época. Por isso que hoje você conhece um termo chamado salário. Quantos aqui sabem de onde deriva a palavra salário? E a grande questão é essa: quando os soldados iriam ser pagos, navios paravam e eles traziam o sal ali por navios. Então quando aquele sal descia dos navios, eles iam caindo no caminho. Então tinha uma via chamada via salária, que era por onde passavam os recursos. Naquela época os recursos eram o sal. Então daí derivou a palavra salário. Olha que interessante. E aí você hoje vive sobre determinadas terminologias, sobre palavras que você não conhece o seu real significado, de onde surgiu aquilo ali. Então mais um motivo de nós, como sal dessa terra, nós darmos valor a essa terra. As grandes riquezas, a Bíblia diz que Deus, o que Ele vai realizar na terra, Ele revela aos seus profetas. Se Deus vai realizar alguma coisa na terra relacionada a finanças, Ele vai falar primeiro com quem? O que eu quero chamar a sua atenção hoje é para você quebrar a ligação, ou relacionamento, ou talvez uma percepção errada, ou talvez um paradigma errado que você tenha com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é mal. O amor ao dinheiro que é mal. Jesus, ele vai falar sobre isso quando ele fala sobre você adorar 2 senhores. Então ele fala que se você adora um, automaticamente você odeia o outro. Isso é uma condição sine qua non. Ou seja, então se eu amo o dinheiro, automaticamente eu odeio a Deus. Se eu odeio a Deus, eu não tenho liberdade para gerar criação ou criatividade na minha vida financeira. E então eu fico escravo, preso em uma situação onde eu não posso me libertar. Porque a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos... Quantos estão comigo?
Então eu estou fazendo um pano de fundo aqui para você entender o que vai ser ministrado hoje. E que existe, e que existe dentro de você paradigmas, sofismas, que você cresceu talvez num lar onde os recursos eram faltos, aonde você não tinha uma total liberdade em relação ao dinheiro, e isso fez com que você hoje chegasse a um patamar e estivesse hoje exercendo talvez como dono de uma empresa, como alguém que está sobre muitos recursos, e você não sabe lidar com esses recursos no sentido de se relacionar com ele e se relacionar com pessoas, e você não entende que esses recursos não é automaticamente somente para você ser uma pessoa bem sucedida nessa terra, porque isso é bíblico, né? A vida em abundância que ele falou que ia nos dar, ou seja, mas não é simplesmente isso. Se você está tendo acesso a recursos, se você está tendo acesso a ideias, isso não é para parar em você, isso é para perpetuar o reino de Deus nessa terra. Isso é para fazer com que o reino de Deus se expanda nessa terra, para que ele chegue a lugares que você não pode ir. Você hoje pode estar no sertão, mas os recursos que você aplica nisso pode estar lá falando por você. Quantos estão me entendendo? Então a grande questão é saber lidar com aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, é saber trabalhar isso dentro de nós de maneira sadia e libertadora. Libertadora é conhecer então a verdade sobre dinheiro, sobre finanças. Quem nunca teve problema financeiro aqui? Levanta a mão, quero te conhecer. Quem nunca passou aperto por falta de dinheiro? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, pagar contas, comprar alguma coisa a mais? Isso são preocupações normais do ser humano, e elas sempre vão acontecer. Enquanto estivermos aqui na terra, elas sempre acontecerão. Se você puder responder a todas essas perguntas que eu fiz, dizendo que uma dessas pessoas é você, parabéns, bem-vindo ao mundo dos humanos. Esses são problemas antigos, pois o ser humano insiste muitas vezes em dirigir a sua vida baseado em falsos valores e não nos valores de Deus. E aqui que está o problema sobre as finanças. Por exemplo, você entrou no emprego, você estava desempregado e agora você entrou no emprego. Antes de entrar naquele emprego você já tinha gastado o dinheiro que você ainda não ganhou. Por quê? Porque você está imaginando que quando você entrar, você vai poder comprar aquele carro, ou fazer aquela prestação, ou comprar aquela bolsa, ou comprar aquele apartamento. Ou seja, você já destinou o dinheiro que você ainda nem ganhou para comprar um prazer, que será que isso está realmente no valor que Deus tem para a sua vida? Então nós começamos a colocar as nossas finanças debaixo de valores que não são os valores do que Deus tem falado para nós. É muito bom quando você entra no lugar de descanso. A Bíblia diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, esses encontrarão descanso. O que é estar no lugar de descanso? Estar no lugar de descanso é estar no lugar onde essa verdade ela permeia todas as áreas da sua vida, inclusive finanças. É saber que aquilo que eu estou trabalhando, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou empreendendo, isso tem um fim, e isso serve para alguma coisa para o reino de Deus. Tem um livro que foi lançado ontem, que é A Honra nos Negócios, e Dennis Silk, ele fala muito bem sobre isso. E ele cita duas empresas, logo no primeiro capítulo ali, antes do primeiro capítulo, você lê rapidamente isso aí. E ele cita o exemplo de duas empresas, uma empresa que já dura há mais de 300 anos nos Estados Unidos e uma que começou com 16 anos. E com 16 anos ela chegou exatamente no mesmo patamar financeiro da outra. Só que quando veio a crise de 2008, ela não subsistiu mais. Aquela que já havia 300 anos, ela veio subsistindo e subsiste até hoje. O que ele conta ali é a respeito da cultura que se é aplicada naquelas empresas, ou que foi aplicada naquelas empresas. E uma das coisas que aquela cultura diz é que aquela empresa que dura até hoje, ela aplicou exatamente valores e princípios do reino.
Sabe, quando Deus fez a terra, quando Ele nos formou, Ele falou que nós dominássemos as coisas. Ele deu a palavra dele para que existisse luz, então houve luz, e Ele começou a falar e Ele começou a criar, porque Deus é assim, tudo que Ele fala Ele cria. E então no 7º dia Ele descansou. Na verdade ali a palavra traduzida não é descanso de você dormir, mas é parar, ou seja, Ele parou de criar. Então esse é o sabate, é você parar de criar alguma coisa. Nós estivemos lá em Israel agora, e você vê que até a máquina de café você não pode. Por quê? Porque ela vai criar o grão no café, então não pode fazer isso, é o sabate. Você não pode criar nada. Se você estiver pensando alguma coisa e for escrever, você não pode no sabate, porque você está escrevendo os seus pensamentos, então está criando alguma coisa. Então Deus, quando Ele fez isso lá atrás, Ele parou de criar. Só que todas as coisas que Deus criou, elas foram criadas para que elas conseguissem encontrar uma constância de desenvolvimento. Ou seja, nada do que Deus fez é para parar em si mesmo. Então se Deus está te colocando e te chamando para dominar as suas finanças, Deus está falando que existe uma progressão de crescimento e grandeza nas suas finanças. E quando eu estou pronto para isso, quando eu entro nesse descanso, a minha vida financeira ela cresce automaticamente. Automaticamente a vida financeira de um filho de Deus que está vivendo debaixo de um princípio de Deus, ela cresce automaticamente. Não, pastor, isso não tem acontecido comigo. Ótimo, então vamos fazer uma análise em você em relação ao dinheiro, porque alguma coisa nisso aí está errada, porque errado não está a palavra de Deus. E aí, voltando para o que eu disse de João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer raízes que estão dentro de nós relacionadas a esse assunto dinheiro. Muitas pessoas não gostam de falar sobre dinheiro dentro da igreja, mas deixa eu te perguntar uma coisa: se você não aprender a tratar algo que Deus fez para o seu benefício aqui dentro, aonde você vai aprender? Se você não aprender sobre família, aonde Deus fez a família, aonde você vai aprender? Então nós precisamos quebrar esse conceito, e é um pouco disso que eu quero falar e te conduzir nessa manhã, para que você entenda o real significado de você ser abençoado financeiramente nessa terra. Há muito tempo a área financeira ela tem provocado inúmeros problemas. É o distanciamento no relacionamento conjugal. Hoje, acredito, 90% a 80% dos divórcios, eles têm raízes no dinheiro. 80% a 90% dos divórcios. E aí você pensa, meu Deus, eu estou tão leigo, eu estava tão paralisado nessa questão do dinheiro, que eu não estou vendo talvez a minha família se perdendo, ou algumas coisas acontecendo na minha vida relacionado a isso. Insegurança familiar, ou seja, famílias que não conseguem dar o sustento para os seus filhos, para a sua casa. Famílias que não conseguem ter esse controle financeiro, e com isso coloca a sua família em insegurança. Só que quando nós fomos feitos homens, nós fomos chamados a proteger, prover a nossa família. Então, olha o que acontece com o dinheiro, ele já está invadindo a sua identidade. Ele já está causando distúrbio na sua identidade, porque agora você não pode proteger a sua família. Se você não pode proteger, você sai do papel de sacerdote. Então o dinheiro, de uma certa forma, influencia até a sua identidade. Mais para frente a gente vai falar um pouco disso. O dinheiro, a falta dele, causa irritação, tensão, a sua saúde é afetada. Quantas pessoas hoje estão procurando por tratamentos na sua saúde por conta do dinheiro, do estresse? Eu gostei muito do que o bispo colocou aqui na semana passada, a respeito do descanso e do estresse.
O cansaço é quando você está fazendo algo produtivo. É quando você está na sua convergência, é quando você está fazendo aquilo que produz algo. O estresse é quando você está num lugar que não é seu. E aí você pode não ter feito nada, mas simplesmente do seu patrão chegar em você e falar assim, a partir de segunda-feira você vai estar em outro setor da empresa que você não gosta, já te causou estresse. Porque você não fez nada, mas o estresse veio por conta de quê? De você estar numa posição que você não foi chamado para estar. Como que a gente vence o estresse? Mudando de atitudes. Não é descansando. Estou muito estressado, vou descansar. Não. Você precisa mudar o lugar que você está. E então o descanso vai vir sobre você. Amém? Outra coisa que tem causado problema é o mau testemunho diante da sociedade. Hoje a gente vê que foi até noticiário, foi até pauta de alguns candidatos aí à presidência. Quero limpar o nome. Ele falou, como eu sei que a porcentagem de pessoas que tem o nome sujo no país é grande, se eu falar que vou limpar o nome deles, eu vou ganhar a eleição. Ou seja, por quê? Porque o seu mau testemunho, o que nós temos de mais privado, de mais particular, além do nosso corpo? É o nosso nome. Ninguém quer ter o seu nome sujo, ninguém quer estar com o seu nome por aí sendo falado mal, ninguém quer estar na boca dos outros sendo falado como um mal pagador. Então esses são alguns tipos de problema que, se nós não cuidarmos da nossa área financeira, isso pode acontecer. E isso nos tira desse lugar que eu falei há poucos, que é o lugar de descanso, que é o lugar de estar debaixo da bênção de Deus. Então a minha vida, até a minha vida espiritual, ela é regida pela minha boa qualidade, minha boa administração na minha vida financeira. E hoje em dia isso se agrava mais por conta do quê? Do consumismo, do materialismo, de viver pela moda. Eu conversava outro dia com um amigo aqui da igreja, e eu falava isso, cara, quando a gente era jovem, a gente era tão bobo, né? A gente via uma calça, queria comprar, via um tênis que saía, queria comprar, e você fazia de tudo aquilo para comprar, por quê? Porque você queria ser aceito nas rodinhas. Você queria ser aceito na sociedade. Então, por isso, você passava por uma pessoa que você não é. Por exemplo, eu fico vendo hoje as mulheres, e eu vou fazer um parênteses aqui, mulheres. Por que as modelos são todas magrelas? Boa pergunta, bastante. Aquilo ali determina um padrão de consumismo para você, mulher, que você tem que ser magra. E eu não estou falando para você ser gorda, me entenda. Mas aquilo ali imprime um padrão sobre a sua vida, que você tem que ser magra, que você tem que ser daquele jeito para vestir aquelas roupas e ficar bonita. Mas a sua identidade não está na moda, a sua identidade está... E quando você coloca a sua identidade em Deus, você não entra nessa falácia de ter que gastar recursos e recursos para se manter na moda, para se apresentar aos homens. Então, até a nossa vida espiritual íntegra, inteira em Deus, consciente de quem nós somos, faz com que nós não sejamos levados para um abismo financeiro na nossa vida. E hoje eu quero falar a respeito de finanças e economias para os filhos de Deus. Para nós que estamos aqui. Alguém aqui tem dúvidas de que Deus se importa com as suas finanças? Quem tem pode levantar a mão, isso aqui é uma sala de aula. Se nós não temos dúvidas que Ele se importa com as nossas finanças, por que então nós não colocamos elas no modus operandi do que é o reino de Deus? Entenda uma coisa, antes a igreja era um governo onde as pessoas se reuniam para decidir, não é isso a palavra eclésia? Era o conselho, era ali onde se reunia para decidir determinados assuntos diante da sociedade. Então o termo eclésia é um termo político, ou seja, é quando a igreja se reunia para deliberar assuntos. Esses assuntos envolvem família, envolvem casamento, envolvem filhos, envolvem finanças. Só que nós perdemos esse conceito sobre igreja, porque a igreja mesmo se permitiu que entrasse
ideologias, entrasse algumas coisas e misturasse aquilo de fato que ela é, aquilo que ela representa. Então nós nos reuníamos agora simplesmente para ir para o céu, porque o mundo era mau. Porque existia um dualismo entre matéria e o espírito. E nós nos permitimos passar por isso, por quê? Porque nós queríamos garantir, como o bispo falou ontem, o nosso lugarzinho no céu. Esquecemos que Jesus, ele nos libertou, e através da salvação que ele nos deu, é exatamente essa. A nossa salvação, queridos, é responsabilidade por salvação da terra. A nossa salvação é a responsabilidade que nós temos para salvar a terra. Não, pastor, mas o Salvador é... é Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo é o Salvador, mas é através de você que ele será conhecido. É através das suas finanças que as pessoas vão conhecer Jesus. É através da sua vida, da sua pregação. Quantos estão me entendendo? Então Jesus, ele veio para que por meio daquilo que se chamava igreja, ele instituiu então assim um povo. E ele deu nome a esse povo como agentes de transformação dessa terra. Agentes de transformação dessa terra. Ou seja, transformar a terra, ela passa por mim, passa por você, amém? Transformar as finanças passa por mim, passa por você, amém? Transformar as famílias passa por mim, passa por você, amém? Se você não entende a sua parcela nessa transformação, de fato você é parte do problema. Espera aí, pastor, agora está dando tilt aqui na minha cabeça. Quer dizer então que o salário que eu ganho não é para mim, para minha família, é para mim, para todo mundo? Não, não estou falando isso, queridos. Eu estou falando que você é parte transformadora dessa terra. E tudo que diz respeito a você, inclusive finanças, é para a expansão desse reino aqui na terra. Você dizima, você é ofertante, você faz boas ações, então você está colaborando com o reino de Deus, com as suas finanças aqui na terra. Você entende isso? Então Jesus, ele nos nomeou para ser esse agente de transformação global, ou seja, todos os tipos de transformações que nós estamos precisando passar, e aqui especificamente financeira, ele nos convidou, ele nos chamou, ele nos selecionou, ele nos predestinou, ou ele nos fez como agentes de transformação para essa terra. Abraçar essa fé cristã, ela envolve não somente salvar almas individualmente, mas restaurar cidades inteiras. Cidades inteiras. O bispo tem falado isso aqui, ele liberou uma palavra no seu Instagram a respeito de você ter posses, de você fazer negócios, que esse é o melhor tempo. Jeremias disse isso em Jeremias capítulo 23, versículo 9, se eu não me engano, ou capítulo 27, versículo 9. E ele fala que a cidade para a qual Deus está te mandando, que você case com essa cidade e ore pela paz, ore pela prosperidade dessa cidade, porque na prosperidade dessa cidade você será próspero. O que Deus está nos falando é que a prosperidade dessa cidade, ela depende de quem? Da minha e da sua prosperidade. Quando nós estamos então nessa terra, o nosso chamado é trazer prosperidade para essa terra. Como que nós trazemos prosperidade para essa terra? Primeiro, a nossa vida financeira tem que estar baseada na verdade, porque somente a verdade pode trazer liberdade, somente a liberdade pode criar um ambiente propício para que gere criação, criatividade. Isso está lá no livro Criatividade S.A. Ou seja, quando você entende isso, você faz parte da mudança de prosperidade nessa cidade. Você lembra da passagem quando Jesus, ele chega para uma mulher lá em Samaria, e ele começa a conversar com ela lá num tanque onde ela estava tirando o poço de Jacó, onde ela estava ali pegando água. Então Jesus começa a conversar com aquela mulher, e ele fala dos maridos daquela mulher. Você lembra dessa história? Deixa eu te falar algo espiritual daquela história. Ele estava conversando com uma mulher que representava uma cidade. Ele estava conversando com Samaria no momento que ele conversava com aquela mulher. Por que ele sabia que ela tinha 5 maridos? Porque Jesus sabia, porque lá na época de separação do reino do norte, reino do sul,
o que aconteceu ali foi exatamente que quando o rei da Síria dominou, e uma das cidades dominadas foi Samaria, ele trouxe outros deuses para habitar naquela cidade. Essa história está lá em 1 Reis, capítulo 17, depois você dá uma lida. Então quando os deuses entraram ali, as pessoas que antes Deus mesmo tinha falado para não casar com outras nações, o que aconteceu? Começaram a se dar em casamento, a misturar. Então houve ali uma mistura de deuses. E quando Jesus está falando com aquela cidade representada por aquela mulher, ele está falando exatamente isso. Você permitiu que entrasse outros deuses aqui, que era o que? Babilônia, Cute, e por aí vai. Lá em 1 Reis você vê essa história. Então Jesus ali, ele não está libertando uma mulher, ele está libertando uma cidade. A preocupação de Jesus e de Deus não é libertar somente pessoas, mas é libertar nações. O bispo tem falado isso, e isso está na Bíblia: as nações ovelhas e as nações lobo. Ou seja, as nações que serão chamadas para o seu reino e as que ficarão de fora. Qual é a preocupação de Deus, queridos? Quando eu penso, quando eu leio a Bíblia, e quando eu vejo como que Deus está trabalhando, como que Ele está conduzindo, eu me vejo sim participante de toda a boa obra que Ele está fazendo, mas eu vejo que não para em mim. Eu vejo que o simples objetivo de você receber uma mensagem e receber Jesus no seu coração não é simplesmente para te salvar, mas é para te trazer para esse grande exército de transformação nessa terra. Assim é também com as nossas finanças. Quando você é abençoado financeiramente, Deus está te dando uma oportunidade de fazer parte da transformação aqui na terra. Deus está te convidando a ser um agente de transformação nas finanças aqui na terra. Então a grande preocupação de Jesus e de Deus, Jesus naquela passagem que eu acabei de falar, é exatamente essa de nós restaurarmos cidades. Restaurarmos cidades. Sabe quando o Salmo diz que Ele realizará os desejos do seu coração? Aí vamos lá, se você tem esse desejo no seu coração de restaurar cidades, de entrar exatamente nessa brecha onde Deus está procurando alguém que possa permitir que as suas finanças sejam usadas, Ele realizará os desejos do seu coração. Por quê? Porque os desejos do seu coração não são mais seus. Se você está alinhado com Deus, eu entendo que agora você é um em Cristo. Não é isso que nós somos agora? Eu sou uma nova criatura, e o viver que eu tinha pela carne eu já não tenho mais, mas agora eu tenho pela fé. Então eu começo, Cristo habitando em nós, é a esperança da glória. Então quando você alinha o seu discurso, quando você alinha o seu coração, quando você alinha a sua intenção com Deus, Ele realizará os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração agora são desejos dele para essa terra. Então você não se pasme se daqui para frente você começar a ter ideias de abrir creches, escolas, faculdades. Você não se pasme se essas coisas forem reais para você, porque se isso está sendo dado a você, você tem a permissão para acessar essas coisas. Isso é uma boa palavra, né? Isso é uma boa palavra. Você só pode acessar aquilo que foi permitido a você enxergar. Porque aquilo que é desconhecido para você, como que você vai acessar? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por isso, mais uma vez digo, estamos numa sala de aula onde um momento crucial está sendo traçado, onde as diretrizes para os seus próximos passos estão sendo tratados, principalmente nessa identidade errada que você tinha a respeito do dinheiro, a respeito daquilo que ele representa na sua vida e aquilo que ele representa para essa geração. Então o Calvário, ele foi o maior ponto de inflexão da história, e a cruz foi o pior acontecimento que se transformou no melhor acontecimento, pois a partir da crucificação do Filho de Deus, qualquer coisa ruim pode se tornar boa. Qualquer coisa ruim levado para a cruz pode se tornar boa. O que eu estou falando com isso? Se você tem uma empresa que antes ela não era consagrada a Deus nos seus recursos, nas suas finanças, leve para a cruz e ela pode se tornar boa. Quando Jesus disse sobre Mamon, ele estava falando sobre senhorio, ou seja, aquilo que domina a nossa vida, aquilo que está no lugar de Deus sobre nós. E quando ele fala ali sobre amar um e odiar o outro, nós podemos entender muito na nossa vida financeira por aquilo que odiamos fazer com o nosso dinheiro. A quem nós amamos?
Tipo o quê, pastor? Tipo, se você financia, por exemplo, eu vou entrar em áreas aqui que lá na Escola das Nações você vai poder entender mais sobre isso. Mas se você financia aborto com o seu dinheiro, o que vai acontecer com isso? Deus ama o aborto? Então você está provando para Deus que os seus recursos estão fazendo coisa que Ele odeia. Você entra nisso aqui que Jesus está dizendo. Você não pode amar um e o outro ao mesmo tempo. Ou você ama um e odeia o outro. Aí a gente começa a entender aonde está a raiz do meu dinheiro não está prosperando. Eu sou dizimista, sou ofertante, mas não está acontecendo na minha vida. Quando a gente vai fazer um mapeamento espiritual, a gente vê que você financiou abortos, que você financiou várias outras coisas, que isso pode estar te prendendo. Não estou te falando que isso é determinante, mas isso pode estar colaborando para que algo na sua vida não progrida. E aí tem os pastores aqui que podem te ajudar mais nisso. Pastor Paulo, pastor Michael Douglas, Ditão, pastor Edu. Tem que fazer a propaganda dos meus amigos aqui que está sendo filmado ali. Ou seja, o amor ao dinheiro é a raiz do mal. O amor ao dinheiro. Mas o dinheiro, ele é um excelente servo e um péssimo patrão. Como eu falei aqui da moda. Por que que a sociedade tem que ditar a moda que você tem que andar? Por que que as novelas têm que escrever como que deve ser a sua família? De onde eles tiram essas ideias? Da Bíblia que não é. E aí eu te pergunto, não pastor, mas eu sou um filho de Deus, sou crente, sou cristão e tal. Ué, mas você está seguindo modinha. Esse monte da economia e das finanças, ele tem o seu foco na atuação do sistema econômico do mundo. Ao ler os dicionários, por exemplo, nós podemos aprender que o termo economia, ele vem do latim, que é a arte de bem administrar uma coisa, a arte de bem administrar uma coisa, ou um estabelecimento particular ou público. No grego, esse termo economia significa oikos, de casa, e nomos, de costume ou lei. Ou seja, casa, costume ou lei. De onde procede todo o ensinamento para todos os montes, Isaías 2, do monte do Senhor. Ou seja, é daqui, da eclésia, que vai então sair todas as instruções para todos os montes da sociedade. A economia também pode ser definida como a ciência que trata dos fenômenos relativos à produção, à distribuição, à acumulação e consumo de bens materiais. A liberdade interior do homem, produzida pelo cristianismo, é o fundamento para a economia. A liberdade produzida pelo cristianismo, porque somente em Deus nós podemos ser livres de fato. A liberdade, ela vem através da verdade. Logo, se a sua vida financeira não estiver na verdade, você não tem liberdade para ser criativo nas suas finanças. Não ser criativo nas suas finanças não gera momento. Não gerando momento, a sua vida financeira está paralisada. Um caráter cristão e o domínio próprio formam pessoas íntegras, que manifestam ética nas suas finanças. Pessoas assim se preocupam com a sua descendência. Pessoas assim se preocupam em deixar um legado para os filhos dos seus filhos. Isso é bíblico. Pessoas assim deixam um patrimônio maior do que elas possuem hoje, porque elas têm preocupação em passar o bastão. Ou seja, nós estamos nessa terra, mas existem gerações que virão pós a nossa passagem nessa terra. Aliás, nós somos a resposta. A Bíblia diz que nós somos a resposta para as orações, por aquilo que os profetas profetizaram. Nós hoje estamos aqui porque alguém pagou um preço há um tempo atrás, e gerações futuras estarão muito bem financeiramente porque você vai pagar um preço nas suas finanças. Amém? Eu quero acreditar assim. Ou seja, nós então começamos a entender que estamos numa corrida, não uma corrida de velocidade, mas uma corrida de fundo, onde nós só vamos chegar quando Jesus voltar. Mas nós precisamos passar esse bastão de geração em geração. E passar o bastão é o saber conscientemente o que eu estou fazendo das minhas finanças. É saber como que eu estou lidando com dinheiro. É saber como que a minha empresa está sendo gerida, como que ela está sendo monitorada, administrada.
Quando eu dei o exemplo aqui das duas empresas que o livro cita, é exatamente isso. Ali se passava de pai para filho. O filho já ia trabalhando com o pai, quando o pai falecia, o filho assumia. E ele assumia com a mesma cultura daquela empresa, a cultura de generosidade. Diz que essa empresa, e eu não lembro o nome dela aqui agora, me perdoe, mas diz que essa empresa, ela tinha as melhores maneiras de beneficiar os seus trabalhadores. Elas tinham planos de saúde, odontológico, tinha planos de férias, tinha plano de um monte de coisa que o mercado não tinha. Ou seja, a responsabilidade de fazer exemplos nas empresas somos nós, que conhecemos a verdade. E aí nós falamos assim, poxa, eu queria trabalhar numa Apple da vida, que me dá lá o iPhone XS que está saindo agora, que me dá isso, que me dá aquilo outro, e isso é muito bom para mim. Mas por que você não faz da sua empresa esse lugar bom para as pessoas quererem estar lá? Por que você não é esse agente de transformação baseado nas suas finanças, com a sua empresa, com o seu negócio? Sabe quais são os negócios que vão durar daqui para frente? Primeiro, aqueles que estão ingressando na quarta revolução, que é a revolução dos dados agora. Veio a revolução da internet, mas agora tem os fake news, tem essas coisas todas. Então a quarta revolução agora é a revolução dos dados, da velocidade. Aquilo que se propaga rápido nesse meio cibernético. Essa é a quarta revolução. Se a sua empresa não estiver ali, amigo, você vai ficar para trás. E se a sua empresa estiver ali, estiver com princípios e valores do reino, você vai ser vanguardista em ganhar muito dinheiro aqui na terra. Então quando você entra nessa revolução, sabe qual é a preocupação que você tem que ter? Não se você tem o melhor produto, mas se você ganha dinheiro com as pessoas que trabalham com você. Se você ganha dinheiro com as pessoas e não em cima delas. Quantos estão me entendendo? Se você está ganhando dinheiro, um funcionário seu vai ser o mais bem pago do mercado. É assim que são empresas que vão dominar o mercado. Não, mas eu só estou pensando em mim. Aí que está a cultura. Você não entendeu aonde está a sua identidade. Você não entendeu que não se faz negócio por ganâncias no reino de Deus. No reino de Deus ele fala, bem-aventurado o que dá do que recebe. Se você está proporcionando famílias serem abençoadas a partir de você, quão abençoado você será nessa terra? Não foi isso que Deus falou para Abraão? Abraão, benditos serão todas as nações, todas as gerações a partir de você. Bendito, abençoados serão aqueles que te abençoarem, amaldiçoados serão aqueles que te amaldiçoarem. Então se você está sendo canal de bênção para as pessoas, a bênção de Deus está sobre você, porque o chamado é para abençoarmos as nações, através daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. São esse tipo de mentalidade que nós precisamos imergir. Ou seja, sair daquele negócio de negócio por negócio. Eu tenho que me dar bem e você tem que se dar mal, que é aí que está acontecendo as coisas certas. Não. A coisa certa acontece num negócio quando as duas pessoas se dão bem. Tudo isso se faz necessário para que nos tornemos então pessoas prósperas. Você gosta de estar do lado de pessoas que são mesquinhas? Você gosta de sentar num almoço, num jantar, seja lá o que for, e quando chegar a conta, a pessoa faz até a conta dos centavos ali para pagar? Você gosta de ir num lugar e fingir que a hora que a conta chega, você vai no banheiro? Esqueceu a carteira? Você gosta de estar do lado de pessoas assim? Você gosta de estar do lado de pessoas prósperas, sabe por quê? Porque pessoas prósperas prosperam tudo à sua volta. Pessoas que são generosas, elas fazem a generosidade entrar na sua vida sem você perceber. Você quer ver um exemplo disso? Faça um exercício segunda-feira. Chegue lá no seu chefe ou alguém que você gosta no seu departamento, leve um chocolate para ele. Você vai ver que aquela ação vai causar na sua vida. O que aquela ação vai causar na sua vida. Sabe por quê? Porque generosidade constrange as pessoas a serem generosas. A Bíblia não fala que o amor de Deus nos constrange? A generosidade é a mesma coisa, ela constrange as pessoas. Quando você trata as pessoas melhores do que elas imaginam ser tratadas, você constrange essa pessoa. E você não simplesmente ganha o seu coração, mas você acessa a sua mente. E quando você acessa a sua mente, você pode girar as chaves de transformação na vida dela.
Entenderam isso? Pratiquem isso na sua vida financeira. Não abençoe pessoas simplesmente porque você viu um fulano abençoando, aquele cara ali pode abrir uma porta para mim, ou aquela mulher pode fazer algo por mim. Não. Você não está abençoando. Você está simplesmente negociando com você mesmo. Porque amanhã pode ser outra pessoa e aquela ali se torna descartável para você. Então nós precisamos entender que os nossos recursos, eles são condições necessárias para acessarmos os próximos níveis. Quando eu falei ontem aqui na palavra de oferta, quando que eu saio de uma crise financeira? Quando eu decido semear agora. Eu dei um basta para ela. Você veio até aqui. Aqui eu te coloquei num outro patamar, porque eu saio da minha zona de conforto e entro na zona que é dominada por Deus. E a zona que é dominada por Deus não existe nada faltando ali. Jesus, quando ele multiplica os pães e peixes ali, ele está ensinando para mim e para você o que é uma vida de abundância. Ou seja, com os poucos recursos que eu tenho, eu posso abençoar muitas pessoas. Porque essa é a minha realidade no reino. Eu volto aqui lá no início, tudo relacionado a finanças e a dinheiro está na sua identidade. Não está no que você tem na sua carteira, não está no que você tem lá no banco, não está na sua mega empresa que você tem. Está relacionado à sua mentalidade. O exemplo que eu dei aqui dessas duas empresas, uma em 16 anos bateu exatamente o faturamento e superou o faturamento de uma que vinha há anos. Mas o que aconteceu com ela? A cultura que ela tinha da ganância fez com que ela ceifasse no momento de escassez. No momento de crise mundial, ela quebrou. Por quê? Porque não tem uma cultura. Queridos, corações generosos criam cultura e isso expande as suas tendas. A generosidade é a única moeda que você pode usar para avançar e chegar num próximo nível. É a generosidade. Tem pessoas que vão abençoar você porque você fez um ato de generosidade para ela quando você era criança. E hoje você consegue acessar coisas na sua vida por um ato de generosidade que você teve há anos atrás. Isso eu estou falando no nosso círculo humano. Agora imagine no seu mundo espiritual, na sua atmosfera espiritual. O que uma oferta, o que um dízimo, o que algum desafio financeiro não faz na sua vida? Se nós que somos bons, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagine Deus, que excede em tudo a nossa bondade. Então é nesse sentido que nós começamos a entender sobre dinheiro. E prosperidade, ela não tem nada a ver com acúmulo de dinheiro. Prosperidade tem a ver com plenitude. Riqueza é o quê? Riqueza é acúmulo de bens. Prosperidade é a plenitude de tudo, do tudo em todas. Do tudo em todas. O que é tudo em todas? Eu ter tudo, ampla suficiente em todas as áreas da minha vida. Ampla suficiência em todas as áreas da minha vida. Isso é prosperidade, e é essa a prosperidade que a Bíblia te garante. Essa liberdade que é garantida por Deus e não pelo homem ou pelo Estado, começa internamente e se manifesta externamente. Portanto, o homem deve compreender e obedecer a lei de Deus para exercer influência nesse monte. Sabe quando nós exercemos influência no monte financeiro? É quando estamos imersos em Deus. O que Deus pensa a respeito de finanças para a terra? O que Deus pensa a respeito de finanças para o seu povo? O que Deus pensa a respeito de finanças para essa empresa? O que Deus está pensando em relação aos recursos? Quando nós entramos nessa verdade, nós começamos a exercer propósito. Por que eu estou sendo rico então? Por que eu estou sendo abençoado? Por que eu estou sendo abastado de riqueza? Não é para mim simplesmente, mas você vai utilizar disso. Pense num cano, por exemplo, que está passando água. Aquele cano está levando a água de um canto a outro. Mas eu te pergunto, dentro do cano está molhado? Sim ou não? Sim ou não? É assim que acontece com você. Quando você leva a riqueza de um lugar para outro, a riqueza está passando pela sua vida. E você pode ter tudo que a riqueza te permite ter. Só que ela não é o fim. Ela é simplesmente um meio que Deus vai agir. Então quando você entende isso, Deus pode te colocar maior glória. Ele pode colocar mais coisas na sua mão. Cara, o maior exemplo de generosidade a gente tem dentro de casa, os nossos bispos.
A gente vê a generosidade que flui do coração deles e onde Deus está colocando eles. Ele estava lá simplesmente orando pelo presidente do Brasil, simplesmente isso, só isso que ele estava fazendo. Onde Deus está elevando os seus filhos, sabe por quê? Porque um coração generoso é a porta de entrada de maior glória na nossa vida. É onde Ele pode confiar maiores coisas a nós. É onde Ele pode nos colocar num outro nível, porque entendemos para onde estamos indo e o que vamos fazer com aquilo que Ele está nos permitindo ter. Quantos estão me entendendo? Os indivíduos devem praticar uma mordomia cristã, de forma a manter a sua liberdade econômica. Resumindo, como disse John Wesley, devemos trabalhar o quanto pudermos, receber e poupar o máximo que pudermos e dar tudo o que pudermos. Devemos trabalhar o quanto pudermos, receber e poupar o máximo que pudermos e dar tudo o que pudermos. Isso é tão antigo, queridos, mas nunca foi tão essencial como hoje é para nós praticarmos essas verdades. Ou seja, o que você veio aprender aqui sobre finanças, sobre dinheiro, talvez não seja nada de novo na sua vida. Você que aí já é colegiado em coaches financeiros, em cursos disso, daquilo outro, mas hoje você veio um realinhamento da sua identidade financeira. Porque não adianta nada você ganhar dinheiro sem propósito. O seu dinheiro, você está sendo enriquecido por um propósito. Edward Cecil disse certa vez: não se pode ganhar dinheiro com as pessoas, a menos que esteja disposto a deixar que as pessoas ganhem dinheiro com você. Lidar com dinheiro, queridos, é uma questão de mindset. Lidar com dinheiro é uma questão de mindset, mudança de mentalidade. Quando você muda isso aqui, o seu bolso vai mudar. Quando você muda isso aqui, a sua conta bancária vai mudar. Porque o dinheiro, ele vai chegar na mão daqueles que estão prontos para utilizá-los. As portas vão se abrir para aqueles que estão prontos. Ou seja, eu vejo muitas pessoas que nos procuram em gabinete e falam assim: pastor, mas está difícil, eu não estou conseguindo isso, eu não estou conseguindo aquilo outro. Ô irmão, é mesmo? O que você tem em especialização? Ah, não tem nada. Não, massa. Aí surge alguma demanda, eu ligo para esse irmão: ó, tem uma vaga assim, uma pessoa está precisando lá de alguém de confiança. Ah, não, pastor, mas aí é pouquinho, né, o salário. Recursos é uma questão de mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade em relação a ele, você está apto a ser colocado muito em suas mãos. Porque gerar recursos não é uma questão de entrar num concurso público, de abrir uma empresa. E quando você, diga-se de passagem, você abre a sua empresa, ela já existia dentro de você, correto? Se não existir, essa é a causa de talvez ela estar em declínio. Porque aquilo que eu falei, você só pode acessar, permitir que você tome partido disso, quando isso já é entregue a você numa visão, algo que está dentro de você. Hoje a necessidade faz com quê? Com que as pessoas abram qualquer coisa. Ah, o que está dando dinheiro? Na minha época, que não é muito longe, né, que eu sou novinho, na minha época, as pessoas queriam fazer o quê? Qual era o curso da modinha da época? Era direito. Fazer direito, abro o meu escritório de advocacia e vou ganhar muito dinheiro. Na época que eu fiz odontologia e direito, eram as modinhas da minha época. Porque todo mundo falava: isso vai dar dinheiro, ótimo, fizeram. Depois que você se forma 5 anos, querido, é um fardo muito pesado. Você ficar 5 anos numa coisa que você não gosta, para tentar ganhar um dinheiro que não vai ser seu. E aí as pessoas vão, por quê? Porque é modinha. E elas não exercem propósito. E aí elas vão pegam uma causa para fazer e elas vão, queimam energia, se estressam. O que é o estresse? Eu estar num lugar que eu não fui chamado para estar. E estão ali cheios de estresse do trabalho, aí começa a depressão, começa a gastar o dinheiro todo em psicólogo, começa a gastar com remédio e tal. E ela para ver, ela fala assim: poxa, mas eu gostava mesmo era de costurar.
Aí ela fala, acho que eu vou começar a fazer umas coisinhas aqui em casa. Aí a amiga vai te visitar, fala, nossa, que negócio bonito. Não, eu faço. Pô, me vende. Aí ela vende para uma, vende para duas, vende para... Abriu uma empresa, o negócio está prosperando, crescendo. Ela fala, meu Deus, perdi 10 anos da minha vida fazendo algo que eu não fui chamado para fazer. Então, queridos, lidar com dinheiro é uma questão de mentalidade. E questão de mentalidade a gente resolve com quem? Questão de mentalidade a gente resolve com o cara lá de cima. Não é isso que a Xuxa falava? O cara lá de cima. Questão de mentalidade passa pela tua identidade e a gente resolve isso com Deus. A tua identidade não é o que o mundo diz. Você tem que ser um bom advogado, você tem que ser um bom médico. Para quê? Um médico para o meu pai? Um médico para minha mãe? E aí depois eu vejo que não é nada daquilo. Aí eu falo assim, meu Deus, eu entrei na melhor profissão, fiz na melhor faculdade, obtive os melhores resultados, estou em lugares top, mas eu não estou sendo feliz, eu não estou sendo próspero. Porque próspero é o quê? Plenitude em todas as áreas. E se você não é próspero, a criatividade vai faltar para você, irmão. Porque a criatividade só vem sobre aqueles que estão na atmosfera da prosperidade. E aí, se eu não tenho criatividade, sabe o que vai acontecer? Você vai abrir o seu consultório no melhor lugar de Brasília. Só que quando as pessoas entrarem lá, você vai fazer pouca questão se elas vão fechar com você ou com o outro, porque você está pouco se importando na cadeira que você está se assentando. Você quer mesmo exercer propósito, você não vê a hora de acabar, a hora de você sair daquele consultório para você fazer o que você ama. É um fardo muito pesado que nós colocamos sobre nós quando aceitamos identidades que não são nossas. Quando aceitamos coisas que não foi Deus que trouxe para nós. Aceitar a sua identidade, queridos, é entrar num momento de riqueza na sua vida. Aceitar a sua identidade é se permitir viver em abundância. Ah, pastor, mas costureira, isso hoje não é legal. Amigo, tem um cara ali que chama lá, eu não vou fazer propaganda dele aqui, que ele não está me dando terno para isso, mas tem um cara aí que vocês conhecem, que ele era alfaiate, não fazia nada. Hoje ele ganha milhões. Não era nada, ninguém quer ser costureiro, ninguém quer ser alfaiate, ninguém quer ser pedreiro. Eu sei de pedreiros hoje porque eu trabalho com engenharia. Eu sei de pedreiros hoje que ganham melhor do que juízes. Porque ele faz o que ele ama. E quando você faz o que você ama, o dinheiro não é falto para você. As oportunidades, elas se abrem a você. Tem um marceneiro que ele fez, só fazendo uma propaganda aqui, um marceneiro, ele fez os armários lá em casa, ele não tem tempo para te atender, de tanta demanda que ele tem. Por quê? Porque ele faz o que ele ama, e quando ele ama aquilo, ele traz criatividade. Os armários dele são os melhores. Por quê? Porque a ele é dado insights direto do céu, porque ele está na zona que Deus quer que ele esteja. E ali, então, as melhores ideias, ela vem sobre você. Ou seja, questão de recursos, de dinheiro que eu falei, é uma questão de mindset. Diga isso para a pessoa aí do seu lado. Você precisa mudar hoje o seu mindset. Eu não sou coach, tá? Antes que perguntem. Em cada um de nós há uma batalha sobre quem somos. Em cada um de nós há uma batalha do que realmente queremos. Em cada um de nós há uma batalha de escolhermos o que seremos. Em cada um de nós essa luta, querido, não é só sua não, é minha também, é de todo mundo que vai nascer, é de todo mundo que vive. Essa é uma luta que nós temos que então dar uma resposta a ela. Como que damos uma resposta? Eu vou para o Pai das luzes, onde procede toda boa dádiva. É dele que vai vir então a boa ideia para a sua vida. Não é do curso que você vai fazer daqui a anos. Cursos são excelentes, excelentes e necessários, mas não é dali que vem a sua identidade. Eu vejo pessoas, e temos pessoas assim, e eu atendo um deles é o meu discípulo. Eu vejo pessoas assim que vivem de curso em curso, gastando denários e mais denários, denários e mais denários, e não sai do lugar, irmão. Por quê? Porque você vai para um curso novo, aí você aprende coisas novas, mas você ainda nem aplicou as velhas. Aí beleza, surgiu outro, aí o que acontece? Esse é o mundo. Esse é o mundo. Aí a pessoa vai fazer assim, ó, fulano, agora tem o mentalidade 3.3, 4, 5, 6, 10, igual IOS, 12.0.1, vem fazer porque você precisa. Aí o cara, pô, eu preciso mesmo, porque ali vai ter uma chave que eu ainda não virei, que eu ainda não estou dando certo, aí vai lá para esse mind.
Chega lá, ele faz de novo, ele não aplicou o anterior, o que acontece? Não serve o novo, irmão. Pelo amor de Deus, se ajuda para Deus te ajudar. Se ajuda para Deus te ajudar. São todos cursos necessários, mas pratique. Porque se você não praticar, falar como o Tiago fala aqui na palavra, seja somente ouvinte, não vai acontecer nada na sua vida. Então pratique. Você fez um curso, coloque ele em prática. Aquilo ali te deu resultado? Opa, vou partir para o outro agora. Coloque em prática, deu resultado, vou partir para o outro. Vocês estão me entendendo? Amém? Nenhum coach vai me pegar aí não quando eu sair daqui? A maneira como nos vemos e como vemos os outros é diretamente proporcional à forma como veremos e trataremos as nossas finanças. É diretamente proporcional. A maneira como que você se vê é a maneira que você vai tratar as suas finanças. Quer ver um exemplo? Sabe pessoas que tiveram muitas dificuldades financeiras quando eram crianças? Quando elas então têm um recurso, o que elas fazem? Não vou comprar isso aqui não, porque eu não posso. Não posso fazer isso aqui porque senão vai faltar. Por quê? Porque elas viram a vida toda aquilo ali acontecendo. Era normal para ela aquilo ali acontecer. Porque ela cresceu num lar assim. E ela tem uma mudança, ela tem uma mentalidade que dá escassez. É a mentalidade da orfandade. Vocês aqui, só uma curiosidade. Quantos aqui, ou algumas pessoas aqui, já deram algum prato de comida para algum necessitado na rua? Ali quando ele te pede, ele está ali no restaurante ou na lanchonete e tal, e quando você sai, poxa, eu estou morrendo de fome, me dá e tal. Você já percebeu, quem já fez isso? Você já percebeu como que ele come aquela comida? Alguém aí já percebeu? Ele come ali sem parar, não é? Ele vai comendo. Por quê? Beleza, ele está com fome. Mas sabe qual é a mentalidade dele? Eu não vou ter mais. Então eu preciso devorar isso aqui tudo agora, porque eu não vou ter mais. Sabe o que é isso? É a mentalidade da orfandade. A mentalidade do escravo. Isso se reflete nas nossas finanças, sim ou não? Ai, eu não vou ter mais, não vou fazer isso aqui não, porque eu não sei. Eu não vou para essa viagem aqui não, porque eu tenho que economizar, sei lá, o dia de amanhã. Quantos estão me entendendo? Você precisa vencer a mentalidade da orfandade para entrar na mentalidade de filho de Deus. Para quem é filho de Deus, nada falta para você. Para quem é filho de Deus, nada falta para você. Quantos testemunhos eu recebo diariamente de pessoas falando isso? Pastor, quando o senhor liberou aquela palavra, ou quando o bispo, ou quando os pastores liberou aquela palavra, eu mergulhei naquela palavra e hoje eu não sei mais o que é ter escassez. Eu posso não ter hoje um recurso para comprar um carro zero, mas eu também não tenho, eu tenho recurso para não andar a pé. Quantos estão me entendendo? Essa que é a grande questão, é a mentalidade. E quando abrimos a nossa boca para falar de dinheiro, na verdade, nós estamos descrevendo a nossa percepção e paradigma sobre o mesmo. Perceba nas suas conversas de WhatsApp, de negócios, de mesas de negociações, perceba quais são as suas conversas em relação a dinheiro. Quando você cita esse termo, isso é uma autoanálise que você vai saber para você saber se você está na mentalidade de órfão ou na mentalidade de filho de Deus. Perceba se quando as pessoas falam assim, fulano, vamos fazer aquela viagem final de ano, qual é a sua resposta? Quê? Bora, né? Bora viver. Bora viver. Perceba qual é a sua resposta em relação a assuntos de dinheiro, de finança. Porque a maioria das pessoas fala assim, não posso não, quem dera. Meu Deus, se eu pudesse, se meu dinheiro desse. A grande questão é essa, o que tem dentro de nós é refletido por aquilo que nós falamos. Então se dentro de você está essa escassez de tipo assim, alguém, eu dei um exemplo, tá gente, pelo amor de Deus, dei um exemplo aqui, de viagem por exemplo, mas se você na sua resposta falou assim, se eu pudesse, quem dera, o dinheiro para você ainda é um monte a ser vencido. O dinheiro para você ainda é um desafio de você alcançar ele. E quando você dá essa resposta, você está mostrando que a sua mentalidade de orfandade não te permite fazer uma viagem, não te permite ter recursos ou abençoar pessoas ou fazer qualquer outra coisa, porque você tem medo de faltar.
E quando você tem medo de faltar, você não está na sua identidade como filho de Deus. Então, quando você tem essa mentalidade, você não sabe usufruir como devido os seus recursos. E quando eu não sei como usufruir dos meus recursos, eu não estou vivendo no propósito nas minhas finanças, mas eu estou vivendo na minha necessidade. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Eu preciso mudar essa mentalidade de entender que o recurso, ele está nas minhas mãos por um propósito, ele vai servir a um propósito, ele vai me servir também, porque o exemplo do cano, se você tem recurso, vai passar por você, mas ele tem um fim. E é isso que eu tenho que me basear, porque aí sim eu consigo então dominar aquilo que me dominava. Lembra quando Jesus cura um paralítico, ele fala assim: pega a tua maca, vai para a tua família. Porque quando nós somos curados e libertos em Jesus, nós dominamos aquilo que nos dominava. Então, quando nós temos liberdade na vida financeira, nós agora dominamos sobre o dinheiro. Então, estamos aptos a sermos colocados em maiores quantidades. Quantos estão me entendendo? Já estou indo para o final. Nada. As nossas percepções e paradigmas sobre finanças são essencialmente as histórias que contamos ou que decidimos acreditar sobre o assunto. Quer ver um outro exemplo de mente de orfandade? Quando algum irmão seu, quando algum amigo seu chega e te conta uma bênção financeira. Cara, quero compartilhar aqui com você, eu ganhei um carro zero. Aí você automaticamente ali, travou. Como que ele pode ganhar um carro zero e eu não ganho? Como que ele tem e eu não tenho? Isso é mente de orfandade. A mente de filhos de Deus é o quê? As tuas vitórias são as minhas vitórias. Vou glorificar porque que Deus está fazendo na tua vida. Porque se eu glorificar o que Deus está fazendo na sua vida, Ele vai fazer na minha. Porque a gratidão é a porta para Deus agir em você, irmão. Amém? Falei que ia terminar, ele veio mesmo. Você é Leozinho dos teclados. No decorrer de nossa vida, nós abraçamos falsas narrativas sobre dinheiro. Querendo ou não, isso gerou percepções a respeito de finanças dentro de nós, que talvez estão nos impedindo de ver realmente a realidade sobre o assunto. Essas falsas narrativas, elas são corrigidas no momento que nós abraçamos a verdade que Deus tem a respeito de finanças. Precisamos desaprender o que aprendemos sobre dinheiro, que não esteja na perspectiva correta. Por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus, ela possui uma mentalidade de recursos limitados. É o que eu acabei de falar da mentalidade de orfandade. Pois ela começa a operar a partir dessa identidade de pobreza. Quantos aqui leram o livro A Pobreza das Nações? Só isso, gente, pelo amor de Deus. Isso faz parte então de você ler, que isso vai mudar a sua mentalidade. A pobreza das nações. Tem ali atrás. Então, quando você opera a partir dessa identidade, você vive com essa mentalidade de pobreza, de escassez. Eu não vou ter, não vai acontecer na minha vida. Não, eu não vou abrir essa empresa, porque para abrir essa empresa é um monte de juros, é um monte de coisas que tem que pagar, e eu não vou ter o que eu tenho hoje. Ontem eu conversava com o pastor Michael, ele está dando um passo grande de fé na empresa dele. Mas ele sabe quem tem crido. Eles sabem quem tem crido. Então espere aí os próximos meses para você ouvir esse testemunho. Porque Deus, Ele faz assim quando você se move pela mentalidade de filho de Deus. Quando não tem caminho, Ele cria caminho. Quando não tem passagem, Ele cria passagem. Quando não tem nada para você andar, Ele te dá asas para que você voe. É assim que é aqueles que acreditam e depositam a sua confiança no Senhor. Falar sobre finanças, querido, é falar sobre identidade, sobre Deus. Se nós não passarmos por isso, nós não teremos recurso suficiente para colocarmos em nossas contas, em nossas casas, na vida das pessoas. Entenda uma coisa: as tuas finanças, elas acontecem na tua identidade com Deus. É quando você, como o Walt Disney, sonhava, projetava, imaginava, então ele criou a Disneylândia dentro dele.
e ele pôde externalizar aquilo que estava dentro dele. Mas hoje, o que eu vejo? Pessoas que, ai pastor, minha vida financeira, e de fato ela fala do que o coração está cheio. Ou seja, dinheiro para ela, dentro dela, é a desgraça do mundo. Dinheiro dentro dela é um mal que ela não consegue se tirar desse lugar. Você precisa mudar a sua mentalidade em relação a isso dentro de você. Quando você muda isso dentro de você, fora de você vai acontecer, irmão. Fora de você as coisas vão ser dadas a você. Por quê? Porque dentro você já construiu. Você mudou os seus pensamentos a respeito disso. O mundo é um lugar de recursos. As pessoas com mentalidade de escravas, as pessoas com mentalidade de pobreza, elas acham que o mundo é um lugar de recursos finitos, de recursos que faltam, dos quais elas podem não obter o que precisam para viver. E aí entra então o medo da falta. Mas nós precisamos hoje quebrar isso, e é isso que eu quero fazer nessa manhã com você. Quero te convidar a ficar de pé. Quando nós partimos da identidade que nós temos em Cristo, como os filhos e filhas de Deus, sabemos que o potencial em Deus é ilimitado, e que não há falta de recursos, e que as riquezas nos aguardam para serem encontradas. As riquezas estão te aguardando para serem encontradas. Essa é uma boa palavra para você, queridos. As riquezas estão esperando para que você as encontre. O bispo citou ontem aqui a nova Serra Pelada do Brasil, né? Pessoas encontraram agora montanhas de ouro ali em Mato Grosso, naquela região por ali. Aí você fala assim, como que pode? Os recursos, eles não faltam para aqueles que estão conectados a Deus, e Deus vai te dar visões. Onde está o teu monte? Onde está? A Bíblia fala em Atos, para que uma pessoa fosse pregar lá na casa de Cornélio, para falar para Paulo quando ele estava lá. Então quando ele vai àquele lugar, ele encontra a pessoa que Deus falou para ele que estaria ali. Sabe o que eu entendo, queridos? Que existe um monte com a nossa cara esperando por a nossa posse. Existe um monte com o seu rosto esperando pela sua posse. E Deus não esconde isso de você. Deus escondeu para você. Ele escondeu para que você chegasse a esse lugar. Então, peraí, pastor, se existe já um lugar de abundância, de bonança, eu posso ir a esse lugar se eu me conectar a Deus, isso? As melhores ideias estão para que você acesse elas em Deus. Quando você está em conexão com os céus, Deus começa a derramar insights, ideias, projetos. Quantas pessoas eu atendo, empresários aqui da igreja, que falaram assim, pastor, eu larguei mão de tudo que eu conhecia, de todos os cursos que eu fiz, e fui ler a Bíblia e escutar as pregações de vocês do púlpito. Sabe o que aconteceu? Hoje eu estou prosperando, estou chegando a ser empresa número 1 no mercado aqui em Brasília, dessa área. Por quê? Porque em Deus está escondido todos os tesouros que você precisa. E esses tesouros, eles não estão escondidos de você, mas escondidos para você. Hoje eu quero empoderar você, liberar imposição de mão sobre você, para que o seu mindset mude, para que a sua mentalidade sobre recursos mude, sobre dinheiro, sobre possuir, sobre ter, mas sobre o que fazer com o que você tem também. Porque essa é a grande chave do reino. Aquilo que eu tenho não é para mim, mas é para abençoar pessoas.